ainda vai chegar, né? Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos para essa nossa noite de imersão na enfermagem, realizada pelo curso técnico de enfermagem do Instituto Federal de São João del Rei, né? Nesta noite, eu sou anfitriã da noite, eu sou a professora Angélica, tá? Participo junto com a professora Lília, a professora Isabel, não sei se tem mais professores aqui, mas com certeza tem, né? Do nosso colegiado. A gente idealizou esse evento, né, para que a gente trouxesse conteúdos específicos, que os nossos alunos pudessem, não só nossos alunos, né, mas toda a comunidade, pudesse estar vendo conteúdos que às vezes a gente não consegue ver no dia a dia ou em sala de aula, né? E aí conteúdos muito relevantes, com palestrantes relevantes. Se vocês perderam os últimos 3 encontros que tivemos, não deixe de acessar lá o nosso canal do YouTube, Enfermagem IF. Lá já tem as 3 palestras anteriores, e aí até segunda-feira essa palestra também vai estar lá para quem não pôde assistir até o final, né? Então, hoje, né, eu estou recepcionando aqui uma grande amiga, a Alexandra Soares Lima, né, é enfermeira, estomoterapeuta. A Alexandra é enfermeira pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, em Araguaína, Tocantins. Né? Ela é estomoterapeuta, assim como eu, tem algumas colegas aqui também, né? Pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Sabin, laser terapeuta e empreendedora. Né? A Alexandra tem um canal no Instagram, depois eu vou estar passando para vocês seguirem ela também, né? Diversas dicas, diversos temas muito interessantes lá para a gente poder estar sabendo da área, né? E hoje a Alexandra vai falar sobre o tema, né? Cuidados básicos para a manutenção da saúde e qualidade de vida da pessoa estomizada, né? Lê, seja muito bem-vinda, uma boa palestra. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode estar colocando no chat, tá? E aí a gente vai parando ao longo da palestra, tá? E aí quem quiser também falar, levanta a mão e a gente dá uma pausa para a pessoa estar perguntando também, se não quiser estar falando no chat, tá bom? Então, Lê, seja muito bem-vinda novamente, uma boa palestra. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. É um prazer gigantesco estar participando desse evento com vocês, né? Fortalecendo aí, né? Agregando no conhecimento de vocês. Eu fico muito feliz pela oportunidade. E marcando, assim, esse encontro, né, com a minha amiga Angélica, que a gente até falou que precisava fazer uma live junta. Não é a live, mas é algo muito maior, né, Angélica? Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. Principalmente falar de um assunto que eu gosto, como a estomaterapia, e um assunto carente de divulgação, né? Eu comecei a dar aula para o curso técnico de enfermagem, inclusive tem alguns alunos aí. Oi, alunos, obrigada pela presença. E é muito interessante ver o quanto a nossa classe, né, a enfermagem, não sabe da especialidade, né, do crescimento na área, das tecnologias novas que vêm aparecendo, né? Então, assim, é bem interessante essa proposta da imersão na enfermagem. Achei super válida. Parabéns para os idealizadores, as professoras, viu? Muito rico essa oportunidade que a gente tem hoje. Muito obrigada. Gente, sem delongas, né? Tá aparecendo a minha apresentação? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Lê, tá ótimo. Tá aparecendo e você tá ouvindo bem. Tranquilo. Tá tudo certo? Se tiver algum problema, vocês vão me falando, porque eu acho que para eu conseguir ir para a apresentação, vou ter que sair aqui da aba do vídeo, tá bom? Posso seguir, então? Já vamos começar de verdade? Fique à vontade. Então, tá bom. Muito obrigada. Então, nosso tema de hoje, como a professora Angélica já falou, vai ser sobre os cuidados básicos para a manutenção da saúde e qualidade de vida da pessoa estomizada. A enfermagem, ela tem um papel muito importante. Eu chego a falar, me atrevo a falar que é um dos papéis principais na saúde desse paciente. Como a professora Angélica já falou, né, formei no Unitepac,
sou enfermeira pelo Unitepac desde 2014, sou novinha na enfermagem, fiz estomaterapia em 2019, então só tenho 2 anos de estomaterapia. Também trabalho com laser e estou me aventurando aí no empreendedorismo, né? Estou trabalhando no consultório de enfermagem, que é um grande desafio. E mais recente, né, professora do curso técnico de enfermagem na CEPEG, Escola Técnica daqui de Goiânia. Eu nem falei que eu sou de Goiânia, né, gente? Eu sou de Goiânia, viu? Para começar, alguém tem experiência com estomia? Sabe o que é? Qual a finalidade? Alguém tem já tem esse conhecimento? Eu já ouvi falar já. Já tiveram oportunidade de cuidar de alguém estomizado? Ainda não, mas isso dei sou. Essa semana passada, eu peguei um senhor que ele estava. Teve dificuldade? Teve dificuldade para cuidar desse paciente? Não tive. Foi bem tranquilo, né? Lá, né, foi indicado para a gente não molhar bastante, né? Limpar com a gás bem delicado, né? Na hora do banho, colocar a bolsa para não molhar, depois finalizar, né, limpando novamente. Achei tranquilo. Ótimo. Então, você não chegou a trocar a bolsa, né? Foi só a higiene do paciente. Não, a base eu não tive o privilégio de trocar, eu só acompanhei a menina trocando. Ah, certo. Então, já é uma grande experiência, porque já ganhou de mim, né? Na faculdade eu não tive essa experiência. Inclusive, entrei na pós-graduação bem crua sobre cuidados com paciente estomizado. Lembro que a minha única experiência com paciente estomizado o paciente já tinha tomado banho, né? A gente só tinha que trocar aquela bolsa descartável, que já vem pré-cortada com um corte gigantesco. E uma cola, assim, horrível, não era adequada para a pele do paciente e não tinha jeito, ia sujar ele, ia escapar, ia causar dermatite. Mas o meu único contato com ele foi esse, não me esqueço jamais. E nessa época eu não imaginava que eu seria estomaterapeuta. Hoje eu fico lembrando desse momento e pensando, né, passando aquele filme assim na cabeça, nossa, como as coisas eram diferentes, como tinha coisa, conteúdo para a gente falar a respeito disso. Então, gente, para a gente começar mesmo ali do começo, estomia, né, ela tem origem grega, o stoma, que significa boca, abertura. A finalidade, ela depende do local que é realizada. Traqueostomia, né? Uma boca na traqueia, uma abertura na traqueia. Tem a finalidade de melhorar a respiração, né? De viabilizar a respiração desse paciente, desobstruir, por exemplo. Se eu faço uma gastrostomia, né? Uma boca, uma abertura no estômago, com a finalidade de alimentar esse paciente, por algum motivo, ele não consegue se alimentar por via oral. Entre outras, né, estomias. Como eu vou mostrar para vocês, a gente tem várias. Aqui, eu mostro para vocês, basicamente, a colostomia. A gente vai falar mais das estomias intestinais, né, para não ficar tão extensa a aula. Então, a colostomia, ela é caracterizada por ser no colo, no intestino grosso. Vocês conseguem ver minha seta? Agora eu acho que consegue, né? Consegue sim. Ah, tá. Então, aqui é o intestino grosso do paciente. E nós temos aqui, neste pontinho, uma colostomia, em cólon descendente. A colostomia, ela pode mudar conforme, tanto o efluente, né, a espessura do efluente, ou a localização, dependendo de onde está esse estômago. Ele pode ser aqui em cólon transverso, ou pode ser em cólon ascendente. Aqui, nós temos a ileostomia. Como vocês podem ver, esse paciente precisou retirar, né, o intestino grosso. Então, ele fez uma ileostomia. O ilho é a última porção do intestino delgado.
Mas nós também podemos ter uma jejuno, né, que é a porção mediana do intestino delgado. Esse efluente ele é caracterizado por ser mais líquido. E nós também temos a urostomia. A urostomia, a gente pega um pedacinho do intestino delgado, né, tira a ligação dele com o restante do intestino e coloca os ureteres ligados nele para ele poder se exteriorizar, fazer essa boca, né, para fora ali no abdômen, para esse paciente conseguir desprezar a urina, né, a conseguir liberar a urina. Por algum motivo, esse paciente não consegue urinar por vias normais. As bolsas coletoras têm características diferentes. Por exemplo, na urostomia, ela tem uma boquinha mais fechada, uma válvula, né? Vou mostrar para vocês mais para frente. Outros tipos de estomias. Nós temos a gastrostomia, como eu já expliquei, né? Realizada ali no estômago. Também temos a esofagostomia, muito rara, mas possível de ser encontrada aí nos hospitais, principalmente em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, né? Esse paciente, a esofagostomia, ela é realizada mais para uma liberação de saliva, para esse paciente não se afogar com a saliva e ele não consegue jogar para fora, e aí precisa fazer uma esofagostomia. Infelizmente, a gente não tem equipamento coletor específico para esse tipo de estomia. Então, a gente usa ali as bolsas coletoras infantis, neonatais, para a gente colocar nessa situação, porque é um lugarzinho bem pequeno, né? Outro tipo, a jejunostomia, como eu falei na porção mediana do intestino delgado, e traqueostomia mais conhecida, né? Por todos nós. Pacientes aí que vão para UTI, que precisam passar muito tempo, né, tem um prognóstico demorado, precisa fazer uma traqueostomia para não correr risco de estenose quando for fazer o desmame, né, do ventilador mecânico. Eu sempre gosto de indagar... Oi? Sabe, a estomia, eu estava anotando, você depois me manda, você vai mandar a aula, vai estar gravada a aula ou não, né? A aula está sendo gravada. Então tá bom, obrigado. Vai ficar, a professora Angélica avisou que vai postar no YouTube. Beleza. Isso, Luiz, pode ficar tranquilo, tá? Depois a gente vai postar no nosso canal do YouTube. Eu passo para vocês. Obrigado. Vou deixar o link aqui do canal. Ai, deixa, eu também quero entrar. Pessoal, eu sempre gosto de indagar os profissionais a respeito da postura deles frente a um paciente estomizado. A gente tem que encontrar o equilíbrio ali, né? Cada profissional, ele tem uma afinidade melhor por uma área, por uma determinada área. Tem algumas pessoas que têm uma afinidade pelo pronto-socorro, outras pela UTI, outros pela pediatria, outros pela saúde pública e por aí vai. Trabalhar com estomia não é para qualquer pessoa. Trabalhar com UTI não é para qualquer pessoa. Enfermagem não é para qualquer pessoa, né? A gente lidar, além de ter que gerenciar as nossas emoções, os nossos problemas, a gente gerencia com uma coisa muito delicada, que é a saúde, né, a vida de outra pessoa. Quando se trata de estomia, eu percebo que tem alguns tabus que a gente precisa quebrar quanto profissionais e ajudar o nosso paciente a quebrar quanto pessoa estomizada. A gente não pode ser... a gente não pode deixar esse paciente se fazer de vítima, de coitado. Então, a gente precisa ter uma empatia, mas fazer com que ele evolua, ressignifique essa situação. Algumas pessoas também têm um medo, né, uma dificuldade em se aceitar por nojo. E ela fica colocando coisa na cabeça de que tá com odor, de que tá suja. Geralmente o paciente estomizado, ele não é de abraçar outras pessoas, a não ser que essa pessoa seja muito próxima ou que essa pessoa tenha dado liberdade para ele, né, mostrado que não sente nojo. É incrível essa interação que a gente tem com esse paciente. Inclusive, são um dos pacientes que mais abraça.
que são muito carinhosos, porque a gente acolhe, mostra para ele que ter uma estomia não é uma coisa ruim, mas que é a cirurgia que dá possibilidade dele continuar vivendo. E aí a nossa responsabilidade é mostrar a qualidade de vida para ele, mesmo estando nessa condição, né, de estomizado. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio ali, do profissional e o emocional para esse paciente, tá? A forma em que a gente se porta diante desse paciente é muito importante. Então, a estomia, ela representa para alguns a doença e para outros a possibilidade de cura ou a melhora na qualidade de vida. Então, tem algumas doenças que não chega a curar, né? Por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, a gente tem uma fase de remissão, geralmente para que o paciente tenha qualidade de vida, é necessário fazer uma estomia. Até para essa pessoa ganhar peso, conseguir se alimentar direito, né? Em outras situações, é possível a cura, né? Em outro tipo de doença, quando essa pessoa tem uma perfuração do intestino, até passar, né? Até curar, restabelecer esse trânsito intestinal. Então, a gente tem essas 3 possibilidades. E essas duas visões, né? Não quer dizer que uma está certa e a outra está errada. Quem sou eu para dizer como você deve pensar a respeito de uma situação individual sua, né? A gente não pode opinar na dor alheia. A gente tem que acolher e direcionar para o melhor caminho, né? Isso é muito importante. Então, qual a indicação? Eu falo que de mamando a caducano, qualquer pessoa pode precisar de uma estomia em diversas situações, seja de emergência, seja eletiva, seja por uma doença, seja por uma condição, seja por um acidente, né? Então, aqui em situações de doenças urológicas, lesão traumática, diverticulite, a malignidade, desartriora dessa, doença inflamatória intestinal, problemas neurológicos. Esses problemas neurológicos aqui, para vocês terem noção, não precisa ser uma doença gravíssima, né, um trauma neurológico. Pacientes com Parkinson, pacientes com diabetes, pacientes que vão perdendo a habilidade de deglutir, a habilidade a continência, né, que vão perdendo ali a condição, né, de ir ao banheiro, de determinar o momento que quer eliminar, né, fezes ou urina. Então, são pacientes que provavelmente precisam. Doença senil também, não precisa ser o Alzheimer, mas algumas pessoas perdem essa capacidade de deglutir e precisa de uma gastrostomia para poder se alimentar, sem risco de broncoaspirar esse alimento. Uma outra situação, pacientes diabéticos, né? Pacientes diabéticos também passam por isso, esses problemas de neuropatia da bexiga, e por aí vai. São alguns dos exemplos que a gente pode citar. Consulta de enfermagem. A gente começa pela anamnese. É uma parte importantíssima para a gente ir para o nosso plano, né? A consulta de enfermagem, ela é baseada na SAI, e eu gosto de simplificar nessas 3 fases. Anamnese, quando eu vou conhecer esse paciente, através das perguntas eu consigo saber como que ele era antes de adoecer, como que ele tem vivido, né, nesse momento de doença, e fazer uma prospecção, né, um prognóstico de como que ele pode viver após a cirurgia. Então, na anamnese, é uma fase que eu vou perguntar para ele, né, se ele sabe, o que ele sabe a respeito da cirurgia que ele vai fazer, se ele conhece, né, a técnica que vai ser utilizada, se ele tem alguma alergia, antecedentes familiares, hábitos de eliminação, alterações gerais relacionadas à doença de base ou doenças pré-existentes, né, como hipertensão e diabetes, uso de medicações,
Dá para a gente citar outras coisas, como, por exemplo, atividade física, rotina de trabalho, rotina domiciliar, né? Quais as roupas que essa pessoa gosta de usar, porque é uma informação importante, principalmente quando... Olha, eu sou lerdo, eu tropico toda hora nessa merda. Oi? Principalmente quando a gente for fazer a demarcação. Obrigada. Quando a gente for fazer a demarcação, né, desse paciente, para a gente não demarcar num local que ele gosta de usar a roupa, né, a calça, enfim, são informações, são detalhes que faz a diferença. No exame físico, a gente foca no abdômen e no assoalho pélvico, né, a integridade dessas duas regiões. Então, a gente vê a musculatura, se é uma musculatura firme, se é uma musculatura que tem risco de desenvolver hérnia. Se tem o risco de desenvolver hérnia, a gente já vai orientar, fazer um plano de orientação para prevenir esse tipo de complicação. Se nesse abdômen a gente tem uma pele saudável, se tem cicatrizes ou dobras, né, as gordurinhas que todos nós temos. Se for uma mulher, se ela tem mama pendular. Por que que isso é importante? Porque essa pessoa que vai fazer a estomia, ela precisa visualizar a estomia para ela poder prestar o cuidado para ela mesma, né? Então, se ficar num local que ela não consiga visualizar, vai dificultar, vai perder qualidade de vida. Se tem lesões nesse abdômen, se tem fístulas, lesões também no períneo, tá, gente? Se tem fístulas, se tem fissura anal, e incontinência, porque mesmo que esse paciente vá fazer a estomia intestinal, por exemplo, e ele tem incontinência urinária, a gente pode intervir para também proporcionar qualidade de vida para ele, seja com equipamento, seja com plano terapêutico, né, ali, conservador, tem como a gente intervir nisso para o paciente. O plano de cuidado, a gente vai diminuindo, né? É muita coisa que a gente vai coletando e aí vai diminuindo no plano de cuidado. O plano de cuidado, ele se resume à demarcação, que é o ponto principal sobre a qualidade de vida desse paciente. O teste de sensibilidade, só para a gente ter certeza de que o equipamento que ele vai utilizar não vai causar alergias. E o preparo do colo, que já faz parte da equipe de enfermagem dentro do hospital, né? Quando esse paciente já está internado. Alguma dúvida até aqui? Por enquanto aqui no chat não, Lê. Só quem quiser perguntar. Gente, fica à vontade, tá? Eu gosto que vocês participem. Eu acho que a aula fica bem mais dinâmica, assim. Gosto muito. Tem duas pessoas com a mão levantada aqui, eu não sei se elas já conseguiram esclarecer a dúvida delas depois da apresentação. É Eugênia e Irene. Querem falar? Eugênia é minha aluna, hein? Eu não consigo ver. Eugênia Santos e Irene. Não? Se elas falarem aí, vocês me avisam, tá? Eu vou seguindo. Lê, tem uma pergunta aqui da Isis, que ela está perguntando o que são fístulas. Fístulas. Fístula. Como é que eu te explico de um jeito fácil? Fístula é a formação de um canal que não era para existir. Por exemplo, não é para ter ligação entre o intestino delgado e o intestino grosso, né? Tá aqui as duas vísceras, uma do ladinho da outra. Fístula é quando eu tenho uma ligação entre uma e outra, né? Uma abertura entre uma e outra. Acaba que o conteúdo do intestino delgado se mistura com o conteúdo do intestino grosso. Isso pode dar problemas para o paciente. Uma fístula que é bem comum e que pode causar muitos problemas e diminuir muito ou eliminar a qualidade de vida do paciente são fístulas anais. Quando eu tenho ali uma comunicação, acho que essa palavra cabe melhor, quando eu tenho uma comunicação entre o colo, né, o reto ali, e a parede vaginal, também é uma coisa bem complicada, o paciente perde muito qualidade de vida. Essa mulher, por exemplo,
vai ter muita infecção vaginal, né, conteúdo fecal passando para o canal vaginal, então isso não é legal. Isso pode acontecer principalmente por causa de infecções ou erro médico, né, o médico está fazendo uma cirurgia, ele acaba perfurando algum órgão que não era para perfurar e a gente chama de fístula. Tem tratamento, pode ser um tratamento conservador ou pode ser cirúrgico. Eita, meu vizinho tá complicado. Deu para entender, Isis? Temos mais uma pergunta. Pode falar. A Isabela está perguntando assim, se a pessoa for obesa, como que ela vai conseguir cuidar da abertura se ela precisa ter visão para cuidar? A Isis falou que respondeu. Respondeu, né? Quem perguntou a segunda? Isabela. Isabela, a gente tem uma estratégia para fazer a demarcação. O ideal é que a gente tenha tempo. O ideal é que antes da pessoa ir para a sala de cirurgia, a gente tenha tempo para identificar esses problemas com a anamnese e com o exame físico. Se for uma cirurgia de emergência, fica bem difícil. Geralmente, essa pessoa obesa vai ter problemas, né, e vai perder qualidade de vida, porque como é de urgência, ela já vai deitada para o centro cirúrgico, e quando é feita, né, a estomia, e o paciente levanta e consegue ficar na posição em pé, e aí o abdômen pende, né, cai por cima da estomia. A gente tem essa dificuldade. Em alguns casos é preciso fazer uma nova abordagem cirúrgica. Se a gente tem tempo, né, de detectar esse problema, o ideal é que a gente mude a localização, em que esse paciente consiga ver a estomia sentado, deitado, agachado, né, curvado, de todas as formas possíveis ele precisa ver. Então, a demarcação, a gente faz toda uma estratégia para que a estomia fique localizada no melhor local, que esse paciente consiga ver principalmente, tá? Eu vou fechar a janela aqui para ver se fica melhor, tá, gente? Só um segundo. Aí. Seguimos. Desculpa aí pela situação. É importante dar atenção aos aspectos psicológicos, por tratar-se de uma cirurgia que causa alteração de imagem e incontinência. Por que incontinência? A gente não consegue controlar o nosso intestino, né? A gente não consegue controlar a peristalse, a gente não consegue controlar esses movimentos, né? A gente consegue quando esse efluente, ele passa pelo esfíncter anal. Aí a gente tem o controle. Então, se mudou o trajeto, né, se ele não vai passar pelo esfíncter, eu não vou ter esse controle quando a gente faz uma estomia. E aí gera muitas situações, né? Tem paciente que prefere continuar com diarreia crônica, né? Basicamente assim, prefere morrer do que fazer uma estomia, por causa de tabu, né? São coisas que a gente precisa trabalhar. Então, quando eu falo de dar importância, né, atenção para o psicológico desse paciente, porque essa mudança de mentalidade, essa chave virada, que vai fazer toda a diferença na qualidade de vida desse paciente. É quando ele vira essa chavinha, quando ele muda essa mentalidade, quando ele quebra esse tabu, é que ele consegue olhar numa outra perspectiva e falar, eu posso sim continuar com a estomia e ter qualidade de vida. Eu posso sim ter uma estomia e namorar, né, ter relação sexual. Eu posso ter uma estomia e trabalhar e fazer a minha atividade física. Tem algumas pessoas, gente, para vocês terem noção, que quando faz o estoma e não estão preparadas psicologicamente, elas se isolam, elas não querem ver familiar, elas não saem na porta de casa. Então, perde a qualidade de vida por não mudar essa mentalidade, né, por não quebrar esse tabu. Então, a gente precisa dar atenção para esse ponto e conseguir que esse paciente engaje, né, participe do tratamento dele. Não, próximo, voltar não.
Quando a gente tem até um limite, né, que a gente consegue ajudar psicologicamente. E quando eu vejo que esse paciente não evolui, não está melhorando, não está engajando ali no tratamento, eu aciono a psicologia, né, hospitalar ou ambulatorial, ou particular, né, se esse paciente tem condição, encaminho ele para a psicologia, porque um tratamento psicológico faz toda a diferença, né, uma equipe multidisciplinar é muito importante. Cuidados básicos no período transoperatório. A gente precisa passar essa segurança para o paciente, né, a tranquilidade da realização do procedimento, que ele já saiba, de preferência, né, o significado dessa cirurgia. E a escolha do equipamento adequado. Um outro ponto, todos os pontos são importantes, né, gente? Mas um outro ponto que é muito importante, porque se eu escolho um equipamento inadequado nesse momento, né, de pós-operatório, eu posso levar infecção para esse paciente, ou eu posso desencadear uma complicação, né, um descolamento mucocutâneo. Eu vou mostrar para vocês direitinho aqui na frente. Então, qual o equipamento adequado para o pós-cirúrgico imediato? O médico fez a estomia, né? Qual o equipamento que eu vou colocar, acoplar naquele local? Porque eu não posso deixar esse estoma sem um equipamento coletor, tá? Quando eu falo de equipamento coletor, eu tô falando de bolsa de estomia, tá? Eu gosto até de falar bolsa de estomia, porque nós temos muitas, né? E quando eu falo assim, só bolsa de colostomia, é como se eu estivesse isolando a pessoa que tem ileostomia. E a bolsa, ela serve para as duas, né? Eu só vou diferenciar quando a via, por exemplo, via urinária, via intestinal, aí a bolsa precisa ser diferente. Mas é muito parecido. Mas os cuidados, eles são muito parecidos, principalmente quando se fala de região periostomia. Então, o equipamento coletor no pós-operatório imediato precisa ter uma resina, deixa eu mostrar para vocês aqui uma resina sintética. Resina sintética é essa partezinha aqui amarela, tá? A gente chama, vocês conhecem muito com hidrocoloide. Ele é um tipo de hidrocolóide mais específico para pacientes com estomia, né, para absorver ali, ter uma boa adesividade na pele. Então, precisa ter a resina sintética. Não pode ser aquele adesivozinho, sabe, que você tira de plástico e coloca na pele? Não pode, é errado. Precisa ser recortável. Essa daqui já é pré-cortada, né, mas eu posso recortar ela maior. Em algumas situações, o estoma é muito menor do que o pré-corte. Então, é melhor um equipamento que seja cortar, que a gente consiga fazer o recorte exatamente no tamanho do estômago. Precisa ser transparente. Oi. Alexandra, desculpa te interromper. O pessoal está pedindo só para quando você mostrar, se levantar um pouquinho mais, para eles conseguirem. Isso, ótimo. Assim. Ótimo. Vou mostrar de novo, então, tá? É porque eu tava achando que vocês estavam vendo. Ó, resina sintética, essa parte aqui da bolsa. Essa, ela é específica, ela foi projetada, é específica para a região da estomia. É parecido, essa resina sintética é parecida com o hidrocoloide, que a gente usa, né, nos pacientes ali para proteger alguma extremidade óssea, né? Algumas pessoas usam para lesão por pressão. Então, alguém conhece o hidrocoloide? Para fazer fixação, né? Algumas pessoas utilizam. Ela precisa ser recortável, como eu mostrei. Essa parte aqui, ó, a gente recorta no tamanho do estômago. Ela pode ser cortada até aqui, é o máximo dela. E se o estômago for bem pequenininho, de preferência que eu procure uma bolsa com pré-corte menor, para que eu faça um recorte preciso. Plano, quando eu falo de um equipamento plano, nós temos dois tipos. Nós temos a bolsa plana e nós temos a bolsa convexa. Nessa situação de pós-operatório imediato, nunca, jamais, em hipótese alguma, vai ser necessário uma bolsa convexa. Guardem isso no coração de vocês.
se eu utilizo uma bolsa convexa num paciente de pós-operatório imediato, eu posso desenvolver, né, uma complicação, que é o descolamento mucocutâneo. Deixa eu mostrar aqui uma coisinha para vocês. Aqui, eu tenho uns desenhinhos, assim. Dá para vocês verem? Sim, ótimo. Obrigada. Aqui nós temos um estoma, né, que saiu do pós-operatório e usou uma bolsa convexa. Vocês estão vendo aqui que tem resíduo de ponto, né? A convexidade da bolsa, ela pressiona os pontos, que faz com que esse estômago esteja fixo ali na parede abdominal. E aí eu faço isso aqui, ó, uma lesão entre o estômago e a pele, deixando essa parte aqui, esse espaço, aberto. E isso é uma perca enorme na qualidade de vida do paciente, porque o estômago, ele não costuma doer, mas a pele dói, né? A lesão dói. E aí a gente tem que tratar, né? Porque esse canal aqui tá saindo efluente, tá tendo fezes aqui, e a gente precisa tratar. Então, nunca, jamais, uma bolsa convexa. Precisa... Oi? Você tem uma bolsa convexa aí para mostrar? Qualquer coisa eu tenho uma aqui. Deixa eu... Ah, eu tenho. A minha é de 2 peças. Gente, são muitas as possibilidades. A bolsa... Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, essa daqui é plana. Vocês conseguem ver que ela é retinha, né? Dá pra ver? Sim. A convexa, vocês conseguem ver aqui um buchinho, assim, mais profuso? Dá pra perceber? Dá sim. Para vocês terem uma noção melhor, é como se vocês pegassem uma tampa de panela, né, aquela que é mais curvinha assim, e você virasse ela ao contrário, ela fica exatamente daquele jeito. Por quê? Um estômago que é retraído, deixa eu ver se eu tenho um estômago retraído aqui. Tem. Um estômago retraído, ó, vocês conseguem ver aqui, tá vendo que o estômago tá lá dentro da pele? Né? Para eu conseguir fazer com que esse estômago venha para fora, eu preciso de uma pressão aqui. E é isso que a convexidade faz. Ela faz uma pressão na pele e coloca esse estômago para fora. Tá? Então, nessa situação de pós-operatório, não tem indicação de convexidade. Uma vez me perguntaram, professora, mas e se só tiver convexa, o que a gente faz? Mas por que só tem convexa? Porque não tem dinheiro. Eu não, mas por que comprou convexa? A pessoa que faz a compra, né, no hospital, ela tem que saber o que comprar. É muito importante isso para não perder dinheiro. Porque assim, a gente comprou convexa porque era mais barata, um exemplo, né? Mas é um equipamento que não tem indicação para ser usado. Então, na verdade, a bolsa plana, eu vou pegar uma que é mais indicada. Tem todas as características que eu estou mostrando. Aqui. Uma bolsa plana, transparente, drenável, né, que pra gente colocar no estômago não faça pressão. Eu tenho uma que pra gente poder encaixar a placa na bolsa, a gente tem que fazer uma pressão. Tipo uma tampinha Tupperware, sabe? Que faz um clique. Então, a bolsa também não pode fazer esse tipo de pressão. Ela é muito mais barata do que uma bolsa convexa. Né? Então, a pessoa que vai fazer a compra, ela precisa ter essa noção do que é utilizado no hospital, num pós-cirúrgico, certo? Falei que ela precisa ser drenável, né? Isso é uma bolsa drenável, que eu consigo abrir e o efluente sair. O que seria o contrário disso? Uma bolsa fechada. A gente fala até que ela é descartável, né? Quando o efluente sai, suja a bolsa, não tem como esvaziar. Então, eu preciso desprezar. Pode ser de uma peça ou de 2 peças, desde que tenha essas outras características. Alguma dúvida aqui, gente? Lê, temos uma pergunta aqui da Vanessa. Pode falar. A Vanessa fala assim, quais seriam os maiores desafios do profissional com os pacientes colostomizados? Maior desafio... Eu falo que o maior desafio é referente àquela mudança de mentalidade, da pessoa perceber que o estômago, na verdade, é um tratamento e não uma doença. Eu acho que a dificuldade é essa.
eu vejo muita gente que tem muita dificuldade de olhar para o estômago. Medo, a gente tem dificuldade de fazer com que o paciente engaje no tratamento. Essa é uma das dificuldades, né? Outra dificuldade é equipamento adequado. A gente tem uma variedade de equipamento, muitos mesmo. Aí as pessoas, elas focam em valor, né? Até porque o valor é muito importante. Mas algumas pessoas não entendem que a gente tem determinado produto diferente de outro porque tem uma finalidade. Então, por exemplo, a bolsa plana e a bolsa convexa tem uma finalidade, não é para eu usar em todas as pessoas. A bolsa transparente e a bolsa opaca tem uma finalidade, né? Uma pessoa que não tem destreza para se atentar nos sinais do estômago, né, nas complicações, ela precisa usar uma bolsa transparente. Até no pós-operatório precisa ser transparente, porque qualquer alteração ela consegue ver, né? Uma bolsa opaca para a pessoa ter mais qualidade quando ela for sair, quando ela já tem muito tempo de estômago, já está acostumada com a situação. E por aí vai. Então, a dificuldade na acessibilidade também dos materiais, os pacientes têm bastante. É uma tristeza. Apesar da gente ter lei, né, que respalda isso, que fala, né, a teoria é muito linda, mas não é o que acontece na prática, que o Estado, ele é obrigado a fornecer o material, mas o que acontece? Nem todo Estado fornece o material, essas pessoas ficam dependendo de caridade. Quando o Estado fornece os materiais, esses pacientes que têm necessidades diferentes, precisam usar o equipamento que eles dão, como se fosse, como que eu falo? Como se fosse cavalo dado não se olha os dentes, que é uma tristeza, né? Então, o ideal seria a gente ter um sistema organizado com uma estomaterapeuta para indicar qual equipamento adequado. O equipamento certo, gente, a bolsa adequada para o paciente é crucial na qualidade de vida. As características do estômago é importante, mas a bolsa adequada também é muito importante. Porque quando eu não tenho um estômago bem realizado, bem localizado, eu posso usar outros artifícios, né, adjuvantes, né, que são produtos que facilitam na fixação dessa bolsa, e acessórios para dar essa qualidade de vida para o paciente. Às vezes, essa cirurgia foi feita de emergência e não teve esse tempo para a gente se atentar a alguns detalhes, como no caso da obesidade, como no caso de uma retração, né, ou de um prolapso. Então, nesse tipo de complicação, a gente consegue reverter, melhorar, proporcionar qualidade de vida quando a gente tem um bom equipamento. Então, um outro desafio muito grande, além do paciente participar do tratamento, é adquirir essa bolsa, e essa portaria, exatamente, portaria 400. Adquirir essa bolsa adequada para ele. Tá? Então, o que a gente vê, né, das pessoas reclamando é isso. Mas só tem tal bolsa me dá alergia, tal bolsa é plana, eu preciso de uma convexa, e por aí vai. É um outro desafio muito grande. Posso seguir? Sim, Lê. Eu tô tentando passar aqui, acho que passa, será? Não, não passa. Tem que voltar para lá, eu não consigo ver vocês. Então, como acoplar esse equipamento, né? Isso aqui dentro do centro cirúrgico, tá, gente? O médico acabou de fazer a cirurgia, né? Deixou o paciente lá e aí você vai lá para colocar a bolsa de estomia. A periperistomia, o que é a periperistomia? Quando eu falo de periperistomia, consegue ver aqui? Eu tô falando dessa pele aqui ao redor do estômago, tá? Essa pele precisa de muita atenção. A gente precisa cuidar dela de um jeito muito carinhoso, porque ela é que vai me proporcionar uma adesividade de qualidade. Quando eu colocar a bolsa, ela precisa receber essa bolsa. Uma pele que tenha complicação, que tenha dermatite, ela não vai fazer essa adesividade com qualidade, e o paciente pode, né, descolar essa bolsa o tempo todo e perder dinheiro, né, ter dificuldade, perder qualidade de vida, perder tempo, causar dermatite ainda maior,
e por aí vai. Esse problema só vai somando. Então, a pele para estomia, ela precisa estar limpa e seca. Não usar álcool, não usar clorexidina. Usar água. Água. No pós-cirúrgico, ali, dá para usar um soro, porque acabou de fazer uma cirurgia, né? Então, a gente usa o soro fisiológico e coloca essa bolsa com técnica estéril. Quando esse paciente sai, né, dessa recuperação, desse pós-cirúrgico imediato, aí a gente pode fazer uma higiene com água. Água limpa, água mineral de preferência, né, uma água potável, com sabonete, o sabonete que a gente usa para o banho. Não precisa ser soro fisiológico para o resto da vida, tá? Então, só nesse primeiro momento, a gente tem esse cuidado, tá? Até para não, por exemplo, geralmente esse paciente não faz só o estômago. Geralmente ele aproveita, faz uma laparotomia, então aquele local ali, né, é estéril, precisa estar limpo. Então, o curativo desse local é estéril e quando a gente vai colocar a bolsa, também precisa ser estéril. Então, oi? O Wesley levantou a mão, não sei se ele quer fazer alguma pergunta. Wesley? Pode falar. Quero sim. Quando eu fui fazer o cuidado lá, a enfermeira nos ensinou que, né, o sabão teria que ser um sabão neutro, não poderia ser qualquer sabão, não, nem o sabão do banho, tinha que ser um sabão neutro. Então, é porque as pessoas não sabem que o sabão do banho precisa ser neutro ou levemente acidificado. O ideal, quando eu comecei a fazer estomaterapia, eu mudei todos os sabonetes da casa. Porque eu também não sabia dessa informação, né? A nossa pele é ácida, levemente ácida. O pH da nossa pele é em torno de 5,5, né? O sabonete neutro, ele tem um pH de 7, aproximadamente. Então, o que acontece? Não é que você tem que comprar um sabonete diferenciado do banho, né? O ideal é que o seu sabonete do banho seja neutro ou levemente acidificado. De preferência, líquido, tá? O sabonete de barra, ele tem mais possibilidade de ressecar a pele e perder, né, ser alcalino, perder essas qualidades que a nossa pele precisa. Certinho? A Gislaine também levantou a mão, a Feirene levantou também. Pode ir perguntando, gente. Eu gosto da aula ficar assim. Não fica parecendo que eu tô falando sozinha. Aqui é a Gislaine. Eu gostaria de saber quando essa dermatite, essa alergia surge, o que a gente pode fazer? Eu vou deixar para o finalzinho, porque eu vou responder lá na frente. Tá bom, então. Obrigada. Por nada. Mais alguma? Irene? Irene quer perguntar? Pode falar, Irene. Meu celular tem vida própria, então ele aperta as coisas sozinho. Desculpa, tá? Tá. Não, então tá bom. Então vou seguir, tá? Tá ótimo. Quem perguntar, gente, abaixa a mão, por favor, que aí a gente fica sabendo quem está na ordem, tá? Obrigada. Isso. Então, a gente faz a higiene dessa pele lá dentro do centro cirúrgico com álcool com álcool não, gente, com soro fisiológico, perdão, com soro fisiológico e faz a mensuração do estômago com uma régua específica como essa que eu tô mostrando aqui do lado na foto. Por que a gente precisa mensurar? Para a gente saber o quanto que a gente precisa cortar na bolsa. A bolsa, ela vem assim, ó, com esses... com um númerozinho, né? O tamanho que ela pode ser recortada. E aí, quando a gente verifica na régua, é possível a gente cortar aqui no mesmo tamanho. Tá bom? É sempre importante a gente verificar o recorte mínimo e o recorte máximo. Eu não posso ultrapassar essa borda mais escurinha aqui, essa borda preta. Não posso ultrapassar. Não vou estragar a minha bolsa, né? E corta com o quê? A bolsa? A bolsa a gente recorta com tesoura estéril, dentro do centro cirúrgico. Tesoura mesmo. Tá bom. Então, a gente mensura, faz a higiene da pele, mensura o estômago, faz o recorte da placa. Quando eu falo placa, eu estou falando dessa resina sintética. De preferência, como a gente fez a mensuração do estômago, a gente já sabe que não é para ficar nem apertado e nem folgado.
E a gente coloca uma bolsa lateralizada, porque esse paciente ele vai ficar, logo após a cirurgia, ele vai continuar deitado. Quando a gente coloca essa bolsa lateralizada, facilita na hora de realizar o esvaziamento da bolsa, né? E durante a internação desse paciente, a gente vai focando, né, batendo na mesma tecla do autocuidado. Esse paciente, ele acha que todo procedimento com estoma é um procedimento médico, né? É um procedimento de enfermagem. E não é. Uma vez me perguntaram se para trocar a bolsa, se para fazer higiene da bolsa, precisa ser estomaterapeuta. Não, gente. Para fazer curativo tem que ser só estomaterapeuta? Não. Precisa ser uma pessoa que sabe fazer, né? Se a pessoa não sabe fazer, o que a gente faz? A gente capacita essa pessoa, a gente orienta. Não tem que ser estomaterapeuta, tá bom? Seria uma tristeza, né? A pessoa só poder mexer se for estomaterapeuta. O ideal é que a gente tenha um especialista nos hospitais, nos ambulatórios, né, nos locais que precisa desse tipo de serviço, para orientar e treinar a equipe. O estomaterapeuta é como se fosse uma andorinha tentando fazer verão, né? Com a equipe a gente consegue fazer verão. Então, a gente vai bater na tecla do autocuidado, né? Incentivar esse paciente a fazer a troca sozinho antes dele ir para casa. Porque se esse paciente sai do hospital sem conseguir fazer a troca, ele vai sofrer quando ele precisar trocar em casa. É muito mais fácil eu chegar no quarto, trocar a bolsa calada e sair calada. Eu não vou perder muito tempo, eu vou atender todos os meus pacientes. Mas eu posso diminuir a qualidade de vida do meu paciente quando ele for para casa e ele desenvolver complicações e voltar para o hospital e até ficar internado. Porque eu não dei essa atenção, não incentivei o autocuidado. Então, o ideal é que, na primeira troca, eu já alerto o paciente. Oi, eu vou trocar hoje, mas a partir de amanhã, você vai começar a fazer a sua troca. Mesmo que ele comece e não dá conta de terminar, tudo bem, a primeira troca dele, acontece. Na segunda, de preferência, que ele já consiga terminar esse processo. Na outra, que você nem precise triscar, que ele consiga fazer sozinho. É lógico que não é uma verdade absoluta, né, gente? Cada um tem o seu tempo de realizar, de aprender, né? A compreensão é diferente. Mas o que eu quero dizer com na primeira, segunda, terceira é que, de preferência, ele não saia sem ser orientado. É a realidade que a gente tem nos hospitais, no Brasil? Não. Infelizmente, não é. A grande maioria, assim, 90% dos pacientes que eu atendo, que eu conheço, não foram orientados, saíram do hospital sem nenhuma informação, nem de onde pegar o material, né? Então, a gente tem essa falta, né? Esse déficit muito grande em relação ao autocuidado, à atenção do paciente. Aí a gente, durante esse tempo de internação, dá o suporte emocional. Se a gente não está fora, né, do nosso alcance de suporte emocional, a gente solicita a psicologia. E a gente, cuidando do autocuidado, dando suporte emocional, a gente já está prevenindo algumas complicações. Quais complicações, né? Tem várias, vou mostrar para vocês algumas. As ações específicas de autocuidado, quando eu falo autocuidado, o ideal é que esse paciente já esteja fazendo isso sozinho, tá? Coloquei a foto dessa moça porque eu achei muito linda ela. É necessário usar adjuvante? O que é adjuvante, né? Tem alguns produtos que a gente consegue utilizar para proporcionar mais qualidade de vida para esse paciente. A gente pode usar adjuvante para prevenção e pode usar adjuvante para tratamento, como no caso de uma dermatite, né, que a gente vai falar melhor. É obrigado todo mundo utilizar? Não. Tem pessoas que têm uma pele muito saudável, fazendo higiene com água, sabonete líquido e colocando na bolsa. E vive muito bem, obrigada. Outras pessoas, não. Então, nesse caso, a gente faz uma avaliação, detecta, né, faz o diagnóstico da necessidade desse paciente, um diagnóstico de enfermagem, e prescreve o tratamento, né, o nosso plano de ação, o nosso cuidado. Seguimos. Então,
Primeira coisa, né, que é importante a gente orientar para esse paciente, para ele não tirar essa bolsa de uma forma brusca. Aqui, eu já estou falando aqui, o paciente já recuperou, já saiu de alta, já está em casa, e agora ele vai fazer a troca da bolsa sozinho, tá? Já caiu os pontos, não precisa mais ter esse problema, esse medo com a bolsa convexa, se for o caso, tá? Então, aqui, a gente já saiu do centro cirúrgico, já saiu da fase crítica. Então, a gente vai remover a bolsa coletora cuidadosamente, sem fazer aquele trá, sabe? Quando a gente vai fazer aquela depilação. Se possível, usar o removedor de adesivo ou a gaze molhada. Eu sempre indico para esse paciente ir para o banho, trocar a bolsa, né? Tirar a bolsa da pele quando ele estiver no banho, para ele molhar bastante e ir tirando devagar. Quando nem assim a gente consegue prevenir algumas lesões, aí eu prescrevo, de preferência, prescrevo que esse paciente use um removedor de adesivo. Algumas pessoas não conhecem, mas é um santo milagroso que ajuda muito, principalmente pacientes que têm curativos com hipersensibilidade, sabe? Que qualquer microporo que usa machuca, lesiona. Eu tive um paciente que tudo que tinha adesivo na pele, se tirasse, arrancava a pele junto, né? Fazia uma lesão por adesividade. Aí era necessário usar um removedor de adesivo. Eu trouxe aqui, coloquei um aqui do lado. Esse aqui é o que eu mais uso. Conseguem ver? Tá até meio sujinho aqui da bolsa que eu... Consegue ver? Pessoal? Sim. Sim, Alessandra. Ah, tá. me fala um oi, gente, senão eu acho que eu vou sair aqui. Esse aqui é o que eu mais utilizo, mas a gente tem várias marcas, tá? O importante, o cuidado na hora de comprar um removedor de adesivo, é que ele seja livre de álcool. Não pode ter álcool, tá? Isso é importante. Realizar a higiene do estômago e da pele peristomia com água e sabonete neutro. E pode ser o do banho, de preferência que essa pessoa utilize sabonete neutro no banho, tá? Não é que ela precisa comprar um diferente. Então, oi? Vou te cortar. Tem uma pergunta da Vanessa. Ela está falando o seguinte: os estomas podem mudar de tamanho ao decorrer do tratamento. E qual seria o limite considerado normal? A gente não fala que tem um limite considerado normal, né? Por isso que na régua a gente tem vários tamanhos. Depende de qual alça intestinal está sendo exteriorizada, né? Se for uma ileostomia, geralmente é bem pequenininha. Se for uma colostomia, geralmente ela tende a ser maior, né? Pelo calibre ali da alça intestinal. Se esse paciente tiver um prolapso, né? Quando sai mais do que deveria, o tamanho vai ser maior, mas devido ao prolapso, não quer dizer que está errado, né? Quando eu falo que o tamanho está inadequado, eu posso estar verificando um edema, mas não é o tamanho que vai me indicar isso, é a característica do estômago, né? Se ele perdeu o brilho, se ele perdeu a cor, se ele está... A gente consegue perceber o edema, né, no estômago. Aí eu vou saber que está acontecendo alguma coisa de errado e eu preciso levar esse paciente para o hospital, né, encaminhar ele para o hospital para fazer uma reabordagem, né, ver o que está acontecendo. Talvez tenha uma obstrução, talvez se a pessoa comeu alguma comida com muito tempero, né, com irritante, pimenta, aí pode acontecer. Observar as características normais do estômago e da pele peristomia, que é exatamente isso que eu estou falando. A pele tem que estar saudável, livre de irritação, sem hiperemia. Esse estômago precisa ser um vermelho vivo ou um rosa, né? Vivo. Precisa ser úmido, né? Ele tem um brilho, brilhoso. Não pode sangrar. Geralmente não solta secreção, né? Não solta pus, não solta sangue, apenas o efluente normal, né, o conteúdo intestinal. Aí a gente vai mensurar o estômago, realizar o recorte da placa. Quando eu falo assim de tamanho, tanto é que a gente tem bolsas, né, que tem um recorte bem grande, porque depende de cada paciente, né, da anatomia, da fisiologia dessa pessoa, fisionomia dessa pessoa.
Isso aqui... Oi? A Kelly perguntou aqui, tem alguma restrição de alimento? Para a pessoa estomizada, depende da doença de base. Por exemplo, se é uma pessoa que tem doença inflamatória intestinal, não é por causa do estômago, é por causa da doença. A gente tem algumas orientações nutricionais, né? Por exemplo, a gente sabe que tem alguns alimentos que aumenta, né, o odor ou a produção de gases. Então, para essa pessoa não passar mal, né, com gases, ou ficar incomodada de estar em público, né? E lembrando que o paciente estomizado não tem a continência, para os gases também isso acontece. Então, vai sair o gás, vai fazer barulho, essa pessoa pode ficar envergonhada. Então, a gente orienta, ó, quando você for numa reunião, quando estiver em ambiente social, evita esse tipo de alimento, que aí você não vai ter essa produção excessiva de gases. Alguns alimentos podem causar constipação, outros podem causar diarreia, mas não é uma coisa específica da estomia, né? A gente, mesmo que não tem uma estomia, tem esse cuidado, né? Essas orientações. Cuidados com a bolsa também é muito importante, né, gente? De preferência, que essa bolsa seja higienizada com água e sabão neutro. Pode ser só com água, também não tem problema. Eu oriento essa receitinha aqui de vinagre, né, 60 ml de vinagre em 1 litro de água, para as pessoas que utilizam a bolsa de urostomia. Deixa eu mostrar para vocês uma bolsa de urostomia. Ó, aqui é a diferença. Ela tem a mesma capacidade de recorte, ela tem as válvulas anti-refluxo, e a gente tem uma abertura aqui, ó, menor, né, com a tampinha aqui, para dificultar o vazar a urina, né? Alguns pacientes se incomodam, né, com líquido, às vezes frio, então algumas pessoas compram uma capinha para armazenar a bolsa. Outras pessoas utilizam o gelificante, ele pode ser em pó ou pode ser em cápsula. A pessoa coloca dentro da bolsa, conforme entra em contato com a urina, ele vai formando um gel, fica fácil da pessoa desprezar, né? Ou, como que fala? Dificultar vazamento. E quando coloca o gel, fica difícil de sair por aqui, né, gente? Geralmente fica descartável. A gente usa uma descartável. Então, esvaziar sempre que atingir 1/3 da capacidade máxima da bolsa. A gente percebe aqui, ó, 1/3 funcionou a primeira vez, o ideal é que já esvazie, né? Chega aqui no 1/3 da bolsa. Metade da bolsa já é arriscado, tá? Aqui em cima, então, de forma alguma. Por quê? Essa bolsa pode correr o risco de escapar, de descolar da pele por causa do peso. Então, é desconfortável. E é importante que mantenha boa adesividade no mínimo 24 horas. No mínimo 24 horas. Mas uma bolsa bem colada, com uma boa adesividade, geralmente fica entre 4 a 7 dias. Vai variar dependendo da estomia. Se for uma estomia, uma ileostomia, como é mais líquido e fluente, essa resina sintética, ela satura muito rápido. Quando eu falo satura, ela absorve água muito rápido. E aí precisa ser trocada. A colostomia, ela tem uma duração maior. Então, geralmente, as pessoas conseguem ficar 7 dias. Lê, Oi. tem uma pergunta aqui da Isabela. Ela fala o seguinte: a pessoa que precisa de um estômago, ela precisa ter a abertura para o resto da vida? Caso tire, a cicatrização é rápida? Depende da doença de base. Tem algumas pessoas que têm a estomia permanente. Geralmente, pessoas que têm câncer de reto, ela retira o câncer, amputa o reto, e aí, para o resto da vida, ela vai ter uma estomia intestinal, né? Ela vai precisar do estômago para ela poder evacuar. Outras pessoas, não. Por exemplo,
uma pessoa que sofreu um acidente, perfurou o intestino, né? Fez a cirurgia ali de emergência, não precisou retirar nenhuma parte, não necrosou nada. Então, o médico faz uma estomia de prevenção, né? Para que as fezes, ela não passe pelo local da cirurgia e não contamine. Então, quando aquele local tiver sarado, né? Tiver melhor a intenção do médico, né? Ele vai restituir o intestino, o trânsito intestinal. Então, em algumas situações é permanente, em outras situações é reversível. Qual foi a outra pergunta? E a cicatrização é rápida? Cicatrização. Geralmente é rápido, mas quando faz a reversão, a gente tem 2 tipos de cicatrização, dependendo da técnica cirúrgica utilizada, né? A gente tem a cicatrização entre as alças intestinais, que a gente precisa ter uma atenção muito maior para que não tenha deiscência. Se tiver a deiscência, né, o rompimento desses pontos, a gente vai ter uma complicação muito séria, esse paciente vai precisar de uma nova abordagem cirúrgica. Esse paciente precisa ter muito cuidado nos primeiros 30 dias em relação à alimentação. Tem médico que já orienta essa pessoa a ir comendo gelatina, líquido, coisinhas bem leves, para até auxiliar, né? A nutrição, ela tem uma importância muito grande na cicatrização. Outros médicos não se arriscam. Então, eles deixam essa pessoa internada quando faz a reversão. Deixa a pessoa internada e ela fica fica se hidratando, né? E uma alimentação parenteral. Hidratação e alimentação parenteral. Que é endovenosa. Mas a cicatrização por fora tende a ser bem mais rápida. A cicatrização por dentro, a gente fica mais atento. Dá mais um tempo. Agora eu vou mostrar para vocês algumas das complicações, né? A gente está encerrando, gente. Que horas são? Que nem vi mais. Aqui são algumas complicações. Edema não é uma complicação, na verdade é um sinal, né? Da manipulação das alças. Então, isso é normal no pós-operatório e precisa ser avaliado no dia a dia da assistência da enfermagem, até porque, como eu falei, né, a importância de mensurar o estômago. Imediatamente ali após a cirurgia, a alça vai estar bastante, né, bem edemaciada. No outro dia, dependendo se for necessário trocar, daqui uns 2 dias trocar a bolsa, ela vai estar bem menor. Então, aí a gente faz uma nova mensuração e corrige o tamanho do recorte da bolsa, para não deixar o efluente, né, do estômago ter contato com a pele. Não pode ter contato com a pele, tá? Porque causa dermatite. Hemorragia é uma das complicações ali de pós-operatório imediato. Geralmente, a gente faz uma compressa gelada para causar vasoconstrição, né? Faz a compressão no local. Se necessário, faz a cauterização. Não nós, né? Os médicos. Faz a cauterização. E se o sangramento não estancar, não fazer a coagulação, o paciente vai retornar para o centro cirúrgico. Depende aí do grau, né, da gravidade dessa hemorragia. Por isso que é importante a gente usar a bolsa transparente. Deixa eu ver se eu tenho uma opaca aqui para mostrar para vocês. A bolsa opaca. Essa é uma bolsa opaca. Ficaria difícil para a gente perceber o sangramento no paciente com uma bolsa opaca. Alguém pode perguntar, uai, mas se sangrar vai doer, né? Pior que não. Dependendo até da anestesia desse paciente, né? Tem a questão da anestesia e tem a questão do intestino. O intestino não dói. A pessoa pode triscar no estômago, o estômago não vai doer. Ela pode sentir dor na pele, mas no estômago não. Eu até encorajo alguns pacientes que têm medo, sabe, de olhar, de pegar, de trocar. Eu, não, pode pegar, pode, não dói. Tipo criança, quando a gente quer que ela faça alguma coisa, mais ou menos assim. Outro tipo de complicação, aqui já é uma de tempo mediano, tá? Pode ser que não aconteça ali imediatamente, mas após uns 10, 20 dias pode ser que aconteça.
A separação cutâneo-mucosa, como eu mostrei para vocês lá naquela figurinha que eu tenho, né? Pode acontecer aqui, ó. Apesar do estômago ter uma protusão adequada, esses pontinhos aqui, ó, rompeu entre o estômago e a pele. E aí esse paciente está vulnerável. O estômago não vai doer, mas essa parte aqui vai. E a gente precisa fazer um curativo adequado antes de colocar a bolsa, tá bom? Geralmente a gente preenche essa parte aqui ou com hidrofibra, né, com alguma cobertura absorvente, um curativo absorvente, tá? Faz uma proteção dessa pele aqui com uma placa de hidrocoloide antes de colocar a bolsa. Então, a gente faz a limpeza, o preenchimento do espaço aberto. Até umas coisinhas aqui, ficou por fora do slide. Retração é um outro tipo de complicação. E tem duas coisas muito importantes na hora da cirurgia, né? O quanto o médico vai exteriorizar da alça intestinal e o tamanho da boca, né, da abertura que ele vai fazer. Isso pode interferir. Se o estômago, se ele colocou pouco, só um pouquinho do intestino para fora, e quando esse estômago, ele volta ali, né, sai todo o edema, vai para o tamanho normal, ele pode ter uma retração, diminuir. Sabe quando a gente está assando um bolo, tá lá no forno, tá lindo, maravilhoso. Quando a gente tira do forno, ele murcha. É basicamente isso. Aí a gente vai precisar de uma convexidade, desde que esse estômago já não tenha mais os pontos, tá? Ele não precise desses pontos para ficar seguro ali na pele. Já falei da separação mucocutânea, né? Cutâneo-mucosa. Outros tipos de complicações. A gente tem a famosa dermatite, que é muito comum, muito comum. E nós temos o prolapso. Eu coloquei um prolapso aqui bem leve, para vocês não ficarem assustados. Mas tem prolapso, assim, que a gente fica assustado, de verdade, com a quantidade de intestino que sai para fora. E isso vai interferir. Essas complicações são as mais comuns. A gente tem muitas outras, né, como isquemia, necrose, e elas interferem, assim, diretamente na qualidade de vida desse paciente. E é onde entra, né, as nossas dificuldades do sistema, né? Essa pessoa que tem um prolapso, essa pessoa que tem uma dermatite, não dá para ela usar qualquer tipo de bolsa, sabe? Não dá para ela usar o que tem. Ela precisa de uma coisa específica para poder resolver o problema dela, né? Ou então proteger ela de um problema, prevenir, né? Então, nesse caso aqui, a pergunta, esqueci o nome da moça que fez a pergunta, mas a gente faz o tratamento da dermatite, né? Primeiro coleta a história desse paciente, a gente pode tratar de uma forma conservadora e de uma forma com mais tecnologia. Essa paciente não poderia usar a laser terapia. Ela tinha um histórico de câncer. Então, a gente não utiliza laser terapia. Então, a gente fez um tratamento conservador. A gente utiliza... Eu trouxe aqui uns produtinhos para mostrar. A gente utiliza o pó barreira, pozinho de hidrocoloide. Ele é um pó mesmo. Parece um talquinho. Vou colocar assim, vocês conseguem ver? Ó. Então, é uma dermatite úmida, né? Por que causou essa dermatite na paciente? Ela tinha uma ileostomia e, apesar de ter uma boa protusão, esse estômago estava perto de uma cicatriz que causava aqui uma prega, ó, uma prega aqui de pele, né? Ficava um sulco aqui no meio. Como ela usava uma bolsa comum, essa bolsa comum, esse sulco ficava exposto e a bolsa ficava por cima. Quando o estômago dela começava a funcionar, né, que era líquido, e ela tinha muito episódio de diarreia, porque ela fazia quimioterapia, o efluente ia todo para a pele. E aí causou essa erosão aqui, ó. Vocês conseguem ver que ela tem perca da pele, né? Uma lesão aqui já de segundo grau, praticamente. Então, a gente tratou com o pó barreira
a gente fazia a higiene adequada, ensinei ela como fazer isso, mas a gente, para a gente alcançar a eficiência nesse tratamento, a gente precisava mudar o equipamento coletor dela. Então, aqui a gente utilizou uma placa mais rígida, né, com uma convexidade, para a gente poder preencher essa parte aí que ficava fazendo essa prega de pele, tá? Então, a gente mudou o tipo de bolsa dela, utilizou o pó para tratar, a gente utilizou também a pasta. A pasta eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Eu tenho, gente. Opa. Se a pessoa for tratar essas coisas em casa, o SUS oferece a pomada, a pasta. É isso que eu estava falando. Essa é a nossa dificuldade, porque deveria fornecer. O governo, ele precisa, né, o Estado, ele precisa fornecer não só a bolsa, mas adjuvante se esse paciente precisar. Tô abrindo aqui a pasta para eu mostrar para vocês, tá, gente? Esse aqui é uma, a gente tem de várias marcas também, todas são boas, tá? Depende, a gente tem 2 tipos de pasta, a gente tem uma com a composição com álcool, porque ela endurece mais rápido, mas um paciente com dermatite sofre com uma pasta com álcool, viu? Que arde. Passa rápido, mas arde. Então, a gente prefere usar uma pasta que não tenha álcool, livre de álcool, tá? Então, ela é assim, ela é uma pasta mesmo, bem consistente. E quando é uma pasta de hidrocoloide, tá? Então, ela é mais maleável, a gente consegue fazer uma barreira ali de proteção na pele. Quando ela seca, né, ela gruda bem na pele e facilita, me permite que a minha bolsa fique mais tempo. Então, olha só como que fica a pasta, ó. Ela fica dessa forma. A gente é como se fosse é como se fosse uma massinha de modelar. Depende, em alguns lugares é caro, sim. Essa aqui custa 90 e poucos reais, 80 e poucos reais. Meu pai do céu. E assim, dependendo da bolsa que o paciente precisar... eu vou mostrar aqui para vocês. Ela é mais fácil para a gente manusear quando a gente molha o dedo, tá? Ó, vocês viram que eu peguei, ela ficou grudando, né? Quando a gente vai molhando, ó, fica fácil de modelar, né? Conforme eu quero, preencher o local que eu quero. Ó, quando ela vai secando, ó como fica. Né? Então, é mais fácil para manusear quando a gente molha o dedo e vai melhorando. Então, eu passei aqui, ó, eu passei essa pasta aqui ao redor do estômago, que estava bem lesionado, a lesão estava bem importante. Preenchi essa parte aqui, né, que tem essa prega, mucosa aqui, cutânea, aliás, perto dessa cicatriz, que era o que estava dificultando a adesividade dessa bolsa. Ela trocava 4, 5 bolsas por dia. Não tinha segurança de sair para fora de casa sem que essa bolsa escape. Eu atendi uma paciente recentemente que ela chegou no consultório segurando, assim, abraçando a bolsa, com medo da bolsa cair. E é incrível como esses caminhos que a gente dá, né, de qualidade de vida, deixa o paciente, assim, extremamente agradecido. E não precisava ser um serviço da rede privada exclusivamente, né? O SUS poderia fornecer isso. Depende da importância que é dada, né, para esses pacientes, para a necessidade desses pacientes. Lê, Oi? tem muitas dúvidas aqui, eu vou meio que resumir, porque parece que todas se enquadram, assim, né? Você está falando aí sobre o prolapso, né? Algumas pessoas perguntando, vou falar no geral, né? Se esse prolapso fica assim mesmo, se tem como voltar para o normal, se o corpo rejeita essa parte, tá para fora. Não é que o corpo rejeita, é porque essa abertura que foi feita, né, cirurgicamente, foi maior do que o necessário. O estômago, ele não fixou, ele não cicatrizou ali na parede abdominal, ou essa pessoa
três formas de acontecer um prolapso, tá, gente? A cicatrização não foi adequada, né, do estômago ali na parede abdominal. Uma outra situação, a abertura foi realizada além do que deveria ser, ali no momento da cirurgia. E uma terceira situação é quando esse paciente pega muito peso, né? Por exemplo, a galera que faz crossfit aí, que faz muito esforço, se tem um estômago, precisa ter cuidado com a quantidade de peso que pega, porque quando a gente pega peso, a gente faz pressão abdominal, né? Então, mesmo que tenha uma boa cicatrização e o tamanho do orifício, né, da boca realizada foi adequada, essa pressão vai fazer com que saia para fora, né? Então, assim, em alguns casos, esse aqui é um prolapso leve. Então, a gente deixaria do jeito que tá para esse paciente não ter que voltar para cirurgia. Tratamento é só cirúrgico. Definitivo é só cirúrgico. Mas a gente consegue, com muito jeito, com muito cuidado, colocar essa alça para dentro e acoplar a bolsa. Não é permanente. Conforme a pressão que ele fizer, conforme o esforço que ele fizer, vai sair novamente, tá? Então, para se resolver, definitivamente precisa ser cirúrgico. Olha, que acho que aqui já até respondeu as várias perguntas. Aqui tem uma diferente que eu vou fazer, mas agradeço aí as meninas, se ela conseguiu responder, né, pessoal? Se não, pode falar aí novamente. Bom, uma aqui diferente, que é o seguinte, uma pessoa, né, num acidente de trânsito, que a vítima já é estomizada, né? Quais os cuidados que essa pessoa, que a gente, né, deve ter para além dos primeiros socorros? Então, a gente vai verificar se não houve lesão ali no intestino, né? Porque ele é altamente vascularizado e a gente precisa ter esse cuidado. Se rompeu, se extravasou, se está sangrando, porque é um local muito fácil da gente perder muito sangue. Então, além de orientar, né, de verificar essa questão dos primeiros socorros, verificar a questão intestinal dessa pessoa, né? Se houve algum rompimento, né, do intestino, tá? No geral, é esse, mas nesse sentido. Quando a pessoa tem prolapso, a gente até orienta que, se essa pessoa usa uma bolsa de 2 peças, o ideal é que ela use apenas de 1 peça. Vocês viram a diferença de uma bolsa de 2 peças? Isso aqui é uma bolsa de 1 peça. A resina, ela é colada na bolsa coletora. A bolsa de 2 peças... eu vou mostrar essa infantil, que é uma fofura. Olha que coisa mais linda, da tia Alessandra. Essa aqui é uma bolsa de 2 peças. A bolsa coletora, ela é separada da resina. Tá vendo que ela não tem nem buraquinho, né? Porque ela é recortável. Aqui a gente vai mensurar o tamanho e fazer o recorte, tá? Então, essa é de 2 peças. Ô, Alessandra. Oi. A régua é uma régua comum ou é aquele clipezinho cor-de-rosa que estava numa primeira foto ali, que é a régua que mede a abertura do estômago? A régua, ela é específica para mensurar o estômago. A gente tem vários modelos, mas todas elas têm isso aqui. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu vi um negocinho rosa ali, eu falei, será que é aquele negócio que é a régua que mensura? Eu vi toda branca, né? Pode ser que algumas pessoas faça rosa. Deixa eu voltar tudo. Tô quase. E aquela hora que eu te... Aí, ó, do lado. Esse negócio... Não, aqui não tem régua. Não, né? A régua é essa. Ah, tá. A régua geralmente é assim. É tipo, como se fosse um gabarito com vários tamanhos. Exatamente. Ah, tá. E porque daí na hora de cortar, aquela hora que eu te perguntei com o que corta, que eu fiquei pensando assim, às vezes o profissional não tem muito a mãe ali de habilidade, né? De cortar, aí de repente corta errado ou faz um corte inadequado ali, você pensa que colocou a resina em volta e o negócio extravasa ali por aquele corte. Tem que tomar cuidado com esse cortar aí também, tem que ter uma habilidade, né? O que a gente faz?
Todas as bolsas de estomia, ela vem com essas regrinhas. Quem não sabe o que é, geralmente joga fora. Mas ela é extremamente necessária, né? Algumas pessoas que têm estoma, por exemplo, já tenho estoma há 2 anos, 3 anos, 20 anos. Eu tenho estoma a vida inteira, desde quando eu me entendo por gente. Essa pessoa, né, conforme ela foi crescendo, foi mudando o tamanho do estoma, né? Essa pessoa foi crescendo. Quando a pessoa já é adulta, tem um estoma há 3 anos, o tamanho, né, já estabilizou. Ele só vai mudar caso a alimentação dessa pessoa diferencie, ele tem uma inflamação intestinal, né, uma diarreia, cause um edema na mucosa, né, ele coma alguma coisa que seja irritante. Mas, geralmente, essa pessoa já tem o tamanho ali certinho. O meu estômago é 20, meu estômago é 30 milímetros, 25 milímetros, e por aí vai, tá? Então, a gente faz a mensuração do tamanho, vem com uma régua aqui, ó, e faz a marca com uma caneta. E aí, a gente segue essa marca que a gente fez com uma caneta. É importante a gente sempre afastar esse plástico, tá, gente? Quando for o recorte, para que a gente não perfure a bolsa, tá? E existe algum caso que você ficou sabendo de uma pessoa jovem que tem que fazer um estoma e de repente uma mulher jovem e de repente ela engravida? Ou como que faz? Mesmo jeito, vida que segue. O estoma, ele não dificulta, não atrapalha na gestação. Essa pessoa só vai ter mais dificuldade, né? Quando a barriga estiver estendendo, essa pessoa vai ter dificuldade para fazer higiene, visualizar o estoma, né? Principalmente se ele ficar nessa parte inferior do abdômen. Quando a gente faz a demarcação, um cuidado que a gente tem é deixar essa marca dentro ali do nosso músculo reto abdominal. Sabe esse músculo ali que fica o tanquinho? A pessoa faz o abdômen e ele fica definido? Tem que ser dentro desse músculo. Se for fora, se a pessoa fizer um estoma fora desses limites, o paciente tem um risco maior de ter hérnias. Então, a gestante que tem um estoma fora do músculo reto abdominal precisa ficar sendo acompanhada para ela não ter esse tipo de complicação. Mas ela não é proibida de engravidar ou aconselhada a não engravidar, não, né? É super comum, super tranquilo, gestação não é de risco, não é complicada, porque a pessoa tem um estômago, tá? Um detalhe é que geralmente a gente indica o parto cesáreo, para que essa pessoa não precise fazer força, né, e a gente não causar um prolapso. Entendi. Obrigada, viu? Por nada. Oi? Tem uma pergunta aqui, eu não sei se chama Aleca ou Alecrim, desculpa, tá? E o odor, tem diferença de bolsas para isso? Então, a gente tem um equipamento chamado de carvão ativado. Em algumas bolsas ele já vem acoplado, em outras não. Eu tenho um exemplo aqui de bolsa com e bolsa sem. Essa daqui, ela não tem carvão ativado. O carvão ativado geralmente fica aqui em cima. Essa daqui tem o carvão ativado, ó. Tá vendo essa partezinha pretinha? Conseguem ver? Aqui por fora, ó, como que ela fica. Dá para ver. A bolsa fica colada assim, né? Então, a pessoa vê isso daqui. Se a bolsa não tem, quer dizer que vai ter odor, essa pessoa vai sentir de longe o odor? Não. A menos que ela tenha um descolamento, né? Vaze, rasgue, alguma coisa do tipo. Porque esse material, ele é feito principalmente para ele poder armazenar, né? O conteúdo, o odor aqui dentro. Tem jeito da gente comprar o carvão ativado avulso e a gente acoplar aqui dentro, tá bom? Tem N possibilidades. Tudo para dar conforto e qualidade de vida para esse paciente, para ele ficar mais seguro, né? Eu ia mostrar aqui para vocês mais alguns produtinhos que eu gosto, né? Acessório. Por exemplo, aqui o cinto, quando o paciente tem cinto da bolsa. Quando o paciente tem prolapso, a gente indica a bolsa convexa que tenha esse local, essa alça, para a gente poder colocar o cinto. Ele fica assim na pessoa, tá? Ó, consegue ver? Sim.
A gente coloca a bolsa, né? Esse meu estômago aqui tem 2 bocas. Em várias possibilidades cirúrgicas. Então, quando a gente coloca a bolsa, a pessoa usa o cinto e ele fica assim, ó. As pessoas que usam os cintos sempre relatam que tem mais segurança, a sensação de que a bolsa não vai escapar a qualquer momento. Elas se sentem muito seguras e ela intensifica, né, a convexidade da bolsa. Faz uma pressão aí, puxa. Outro produtinho que a gente usa é o creme barreira. A gente utiliza tanto para estomia quanto para pacientes que têm continência, criança com aquela dermatite, né? Assadura que as pessoas conhecem geralmente, né? A gente usa o creme barreira, porque ele faz uma proteção e uma nutrição ali, uma hidratação da pele. Tá? Geralmente ele não atrapalha na adesividade. E tem que ser usado bem pouquinho, né? Ele tem um custo-benefício muito bom. A gente tem a barreira de proteção de várias formas, em várias apresentações. A gente tem spray, eu indico para esse paciente que tem uma dermatite úmida, nesse caso aqui, lá na frente, porque o spray me possibilita deixar essa área mais seca. E eu utilizo o creme barreira quando o meu paciente tem uma dermatite seca já, né? Porque se eu colocar o spray, vai ficar mais seco ainda. Então, eu preciso de uma hidratação. O paciente que tem uma dermatite seca, geralmente é por causa de alergia. Então, a pessoa tem muita coceira, descamação, perca de pele. E o creme barreira me ajuda muito nisso. Eu acho que eu mostrei todos os produtos para vocês, gente. Mais alguma pergunta? Tem, Lê. A Liliane, ela está perguntando o seguinte: tem como ter mais de um estômago? Se sim, por quê? Tem como. Eu conheci uma moça, ela tinha um outro tipo de estômago, eram 2 estômagos, né? Continentes. Então, ela só esvaziava o intestino quando ela ia fazer uma lavagem ali. Ela tinha um urinário e ela tinha um intestinal. Ela tinha os 2 estomas, a gente chama de Mitrofanoff e cirurgia de Malone. Ela tinha os 2 porque ela tinha um problema congênito, na formação. E ela não tinha possibilidade, né, de reverter isso com cirurgia ou outro tipo ou com medicamento, ou com fisioterapia, coisas assim do tipo, né, fortalecimento do assoalho pélvico. Na verdade, ela tinha que reconstruir o trato urinário e o intestinal. E a forma que ela ia conseguir desprezar, né, esses resíduos, esses efluentes, seria através da estomia. Então, ela tinha um intestinal e tinha um urinário. Certinho. Aqui, por enquanto, não tem mais, não. Ai, que bom. Todo mundo tá conversando, eu adoro isso. Então, gente, como vocês conseguem ver, né, esse apoio, esse cuidado de perto que a enfermagem tem com o paciente, ele é super importante para a recuperação. Um paciente que ele tem um apoio desde o início, né, antes da cirurgia, durante a cirurgia e antes da alta hospitalar, ele anda muito melhor com as próprias pernas quando ele vai para casa. É diferente daquele paciente que acordou do pós-operatório, não sabe o que aconteceu, não sabe o que tem na barriga dele, ele vai para casa, ele precisa trocar a bolsa e ele fica desesperado porque ele não sabe fazer isso sozinho, tá? E o tempo que esse paciente, mesmo que ele encontre um profissional que auxilie nessa educação, né, de como cuidar do estômago, ele tem uma dificuldade maior para evoluir. É diferente de um paciente que foi acompanhado desde o início. Então, a enfermagem tem esse papel fundamental na qualidade de vida do paciente, tá? O pré, o trans e o pós-operatório, seja o imediato ou tardio. Eu acho que esse é o final. Nossa aula tem aqui as referências bibliográficas, então caso vocês tenham alguma curiosidade, né, referente às referências aqui, estão todas aqui, fiquem à vontade. São artigos muito bons. E eu utilizei alguns livros também das minhas professoras, professora Vera Lúcia, professora Ângela Bocara. Meu contato, se alguém
precisar entrar em contato, fiquem à vontade. E é isso, gente. Tem mais uma pergunta aqui, por enquanto. Vamos lá. Falar rapidinho só dessas duas professoras maravilhosas, né? Também tive aulas com elas. Maravilhosa, né? Tânia Lima, maravilhosa. Gente, não tá aqui, Lê. A Paloma, ela pergunta o seguinte... Não, primeiro a Vanessa, desculpa. A Vanessa pergunta o seguinte. A pessoa colostomizada teria controle intestinal? Seria o quê? Controle intestinal. Não. Quando eu falo de continência, eu estou falando desse controle intestinal. Então, a pessoa estomizada, normalmente, né, uma técnica padrão, né, de realizar a estomia, a pessoa fica incontinente. Então, ela não tem esse controle intestinal. É uma das coisas que faz a pessoa ter muita vergonha de ficar em público, né? Imagina só, você tá na sala de aula, né? Não nessa modalidade online, mas presencial, professor passando conteúdo e de repente sai gases, né? E sai com barulho, tá, gente? Sai gases, aí começa a evacuar. Aí a pessoa fica constrangida, né? Tem essa situação. Eu sempre falo assim, que a pessoa ela pode desenvolver vários métodos, né? Quando ela percebe, a gente sente, a gente só não controla. Então, quando ela percebe que vai funcionar, pede licença, vai para o banheiro, espera terminar de funcionar, faz a higiene da bolsa e volta para o ambiente. É sempre importante as pessoas não negarem a sua condição. Isso vai dificultar, não é que vai dificultar, vai mudar a forma que ela vai viver, mas não vai impossibilitar, não vai invalidar ela de fazer nada, né? Não vai invalidar de estudar, de trabalhar, de sair, se divertir, de viajar, tudo é possível, tá? Ótimo, Lê. Agora, a Paloma, ela pergunta o seguinte, a bolsa pode ser reutilizada ou após o uso devem ser descartadas? Então, quando a gente fala de fazer higiene da bolsa, a bolsa de 2 peças, todas elas ela tem um prazo de uso, tá? A bolsa de 1 peça, dependendo de qual tipo de estomia essa pessoa tem, por exemplo, uma colostomia, ela tem menos água, né? Então, essa bolsa, ela vai conseguir tem um tempo de vida maior, até 7 dias, tá? Depois dos 7 dias, se essa pessoa continuar, insistir em ficar com essa bolsa, ela vai descolar muito fácil, vai perder a adesividade e vai perder a capacidade de segurar o odor aqui dentro. Então, vai chegar uma hora que a pessoa vai ser obrigada a jogar fora, tá? Essa bolsa de 2 peças aqui, geralmente as pessoas utilizam a placa. Cadê minha placa? Aqui. Geralmente a pessoa utiliza uma placa para 2 bolsas dessa, tá? Então, lavou, higienizou, tá usando a bolsa de 2 peças, higienizou ali umas 2 ou 3 vezes e já pode descartar, tá? Tem outras que usam uma vez e já joga fora. Tem alguns pacientes que preferem. Lê, por enquanto não tem pergunta nenhuma, mas tem, assim, várias, assim, parabenizações, né? Todo mundo falando que a palestra foi ótima. Que ótimo. Obrigada. Falando que foi muito didática, instrutiva, maravilhosa, enfim. Muita coisa. Parabéns pelos seus conhecimentos, compartilhar. Que bom, gente. Coisa maravilhosa. O prazer foi meu. Muito, muito bom. Você mostra que você gosta mesmo do que você faz. Gosto. Me mostrou bem, os seus olhos brilham. E outra coisa, deixa eu te perguntar uma coisa, Alexandra. Por favor. Eu não sei se você mencionou lá no início, você falou da etiologia da palavra, da estomia, né? Uhum. Mas eu queria saber, essa técnica começou a ser usada há muitos anos atrás? Há muitos anos. Imaginem só, uma pessoa que sofria aí um problema de... As doenças, elas são descobertas, né, com muito tempo. Mas imagina uma coisa tratável, né? A pessoa ali tem uma perfuração do intestino e alguns anos atrás, muitos tempos atrás, né? A pessoa morria porque não tinha outra condição, né?
a questão de desviar o trânsito intestinal. Então, quando os médicos perceberam que isso era viável, que dava, né, para a pessoa conviver e depois dava para restituir, a técnica foi se aprimorando com o tempo, né? Hoje a gente tem tecnologias, tem as técnicas cirúrgicas também, né, foram melhorando. Por exemplo, eu falei da estomia, que a estomia padrão, né, a técnica padrão, deixa a pessoa incontinente, então ela não consegue controlar. Mas essa moça que tinha 2 estomias, ela tinha a intestinal e a urinária, ela tinha estomias continente. Como que eles fizeram isso, né? O médico faz umas coisas de louco, né? Eles usaram parte do apêndice, que as pessoas falam que não usa para nada, inclusive lá no meu Instagram tem um conteúdo a respeito disso. Então, eles pegaram o apêndice e eles fizeram ali uma ligação entre o apêndice e o intestino. E ele coloca ali na cicatriz umbilical. Ele coloca de um jeito que quando a pessoa faz quando tira a sonda, né, para fazer a gente faz uma lavagem intestinal para as fezes sair. Quando a pessoa tira a sonda, ele fecha. Então, não tem o risco, não tem o perigo da estomia funcionar, porque essa pessoa faz a irrigação, né? É uma técnica de controle intestinal que a gente utiliza para pessoas que têm estomia. E o urinário, da mesma forma, ela fazia o cateterismo intermitente. Então, ela não precisava usar bolsa coletora, né, para coletar as fezes do intestino, e nem a bolsa de urostomia. Ela só fazia o cateterismo para retirar a urina, esvaziar a bexiga, e fazia a irrigação do intestino, porque ela tinha esse controle, essa possibilidade. Então, são técnicas que vão se aprimorando com o tempo, tá? É uma técnica antiga, bem antiga. Obrigada, viu, Alexandra? Por nada. Muito feliz que vocês gostaram da aula. Geralmente é um assunto que poucas pessoas têm interesse, né? Quando fala de estomaterapia, né, Angélica? As meninas que são estomaterapeutas, o povo só quer saber de ferida, não quer saber de mais nada. É verdade. A Valderina até falou aqui, né, que ela teve uma parente que conviveu com uma estomia por 50 anos. 50 anos. Nossa. Eu imagino os maus bocados que ela passou, viu? Porque até chegar essa tecnologia que eu estou mostrando hoje para vocês, meu Deus, gente. E ainda não é acessível, né? Não tem, nem todas as pessoas têm acesso, né, às tecnologias que a gente tem disponível hoje. Imagine ela, né? Olê, eu ia te fazer uma pergunta, assim, de estomaterapeuta para estomaterapeuta. Fica à vontade, se eu souber. Mas, assim, porque a estomaterapia eu amo, né? Como você falou, as pessoas às vezes só conhecem a estomaterapia pelas feridas, né? Mas a gente tem ali os estomas, as incontinências, né? Eu também sou apaixonada pelos estomas, não só, né? Mas mais ainda. E, assim, o que eu mais, né, que eu pergunto para as minhas colegas, assim, o que te fez amar, gostar e ir atrás dos estomas em si? Porque, igual você falou, né, todo mundo é só a ferida, né, só quer saber de ferida, não que não seja importante, não é, pessoal? Mas, e os estomas, e o olhar para esse paciente? Para mim é meu propósito. É verdade. Então, como todo mundo, eu era cega. Eu também não conseguia ver esse público carente da enfermagem, né? Dos nossos cuidados. Porque como vocês conseguem ver, eu falei para vocês da vida do paciente, falei das necessidades dele, falei das complicações que o paciente tem quando ele não tem um cuidado de enfermagem adequado. Pouco se tem complicações referente à estomia por causa de um problema cirúrgico, de um problema médico, pouco. Então, é uma área, né, as estomias, é uma área muito carente dos cuidados de enfermagem. E quando eu conheci, eu abracei. Eu pensei assim, nossa, tem poucos estomaterapeutas. E quando tem estomaterapeuta, a maioria quer tratar ferida, não quer tratar estomias. Então, assim, eu vi uma oportunidade, né, de me diferenciar da população da estomaterapia até então, né? Estomaterapia já é uma área diferenciada no ramo
da enfermagem, inclusive é uma especialização exclusiva da enfermagem, não tem médico estomaterapeuta, não tem fisioterapeuta estomaterapeuta, é da enfermagem, é uma coisa nossa. Então, eu achei legal essa coisa da exclusividade, sabe? Talvez pareça ser até um egocentrismo, sabe? Mas de uma coisa, por um lado, bom, né? Não sei se dá nem para falar assim, mas eu abracei essa carência que eu vi, sabe? Dentro da minha formação, quando eu comecei a ver a gratidão, gente, é uma coisa assim maravilhosa, é recompensador quando a gente, uma coisinha básica, sabe? A pessoa não sabe que se ela colocar muito pó e tirar o excesso, não tirar o excesso, a bolsa não vai colar. E aí você dá essa informação e a pessoa muda, né, a forma que a pessoa vai viver pro resto da vida com essa bolsa. Ela não sabe que a bolsa tem que ser trocada com menos dias caso você tenha problema de pele. Uma orientação, uma coisa básica ali, você consegue dar qualidade de vida para essa pessoa, o que ela estava considerando o fim da vida. Algumas pessoas olham assim. Então, eu achei um lugar assim, maravilhoso de estar, sabe? Eu gostei, eu abracei e quero continuar crescendo. Meu propósito é fazer que todas as pessoas conheçam a estomaterapia e os pacientes estomizados e as necessidades desses pacientes. E aí eu já te convido, né, pra gente, eu falo pro pessoal aqui, já até te convido, porque eu tinha um grupo de estudos, né, de estomaterapia, de estomizados, a gente discutia casos clínicos, quero voltar com esse grupo, já te convido para estar participando. Pessoal, ai, que legal, obrigada. Quando a gente retornar com esse grupo, a gente vai estar disponibilizando para vocês participarem também, discutindo os casos, né? É bem vai ser um grande prazer. Convite de uma vez. Oi, a Maria Gomes, até uma pergunta aqui, né? Até uma restinho do seu comentário aí. Se para especializar na área é preciso ter superior em enfermagem, né? Para ser estomaterapeuta. Sim, para ter o título, né, estomaterapeuta, precisa ter o ensino superior, mas a gente tem capacitações, né, capacitação no tratamento de feridas, capacitação no tratamento de estomias, que não precisa ter o curso superior, né, é uma qualificação a mais que a pessoa tem. Vai ser maravilhoso o dia que a Sobest liberar os cursos técnicos de estomaterapia. Para os nossos técnicos de enfermagem, né? Então vai ser excelente, de grande valia. Pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, tem a possibilidade de ter uma especialização técnica em tratamento de feridas, algo assim. Não sei se eu estou dizendo exatamente o nome do curso exato, né? Tem sim. Meu sonho também é que a Sobest aí libere para a gente uma especialização técnica em estomaterapia, né? Não só em... É um outro detalhe, gente. A estomaterapia no Brasil, ela é muito jovem. A estomaterapia no Brasil tem 30 anos, né? Ela é uma especialidade internacional. Então, para ser reconhecido como estomaterapeuta, a gente obedece, né, todo um critério de matérias, de carga horária, de estágios, trabalhando, né, estudando em cima desses temas, né, de incontinência, estomias e feridas. E tudo regulamentado pelo WCT, que é internacional, e aqui no Brasil a responsável é a Sobest, que é a Associação Brasileira de Estomaterapia. Se a faculdade tem o curso de estomaterapia, mas não é reconhecido pela Sobest, não é indicado fazer o curso, né, nessa instituição, porque a Sobest não vai reconhecer como estomaterapeuta. Então, é bem importante se atentar para isso. Então, eu acho muito lindo quando os meus alunos falam que não vai ficar, né, só no curso técnico, é a primeira parte ali, e vai crescer e gostou da estomaterapia e quer trabalhar nisso. E eu abraço com todos os meus braços, meu coração, que eu acho excelente. A Bosch até está falando aqui, ela que vai ser a primeira técnica de estomaterapeuta. Tamo junto. Ai, meu Deus, coisa mais linda! Né? Lindo, Lê, aqui. Minha amiga linda. Linda. Se vocês tiverem mais questões para ler, eu quero agradecer imensamente a participação, parece esclarecedora, né? Muito, eu estava conversando.
Gente, estomoterapia, estoma, né? Já é tanta coisa que tem para falar, né? O caso aqui foi assim. Nossa. Não, mas é muito detalhezinho em cima de cada coisa aqui que ela estava falando. Mas é verdade. Foi assim, esclarecedor demais, né? Alguns detalhes que a gente traz, que muitas pessoas, não só os nossos alunos, a gente está aqui com profissionais também, que, né, às vezes nunca viram, por exemplo, uma pasta, né? Nunca viram um pó, não é? E aí, assim, gente, é uma imensidão, né? E aí a gente falar para esse paciente falar, você pode fazer isso, você pode se cuidar, né? A gente é gratificante demais. E ele tem uma qualidade de vida. Ele pode ter... estomia é uma vida, né? Eu falo, como é que é? Estomia é uma nova vida, né? É vida. Tem só agradecer, meu amor. Linda. Alexandra, Angélica, só interrompendo, desculpa. O Wesley, ele quer falar. Levantou a mão aqui. Ana Cristina também. Wesley, tá aí ainda? Tô sim. Eu queria ver com a Alexandra, que mais atrás ela tinha comentado sobre a limpeza lá da bolsa. Eu queria saber, precisa fazer a limpeza, tipo, no dia, né? O paciente defecou ali e já precisa fazer a limpeza ou pode fazer 2 vezes ao dia ou só na hora do banho? Qual que é o procedimento? Depende de cada paciente. Tem alguns que tem aquele tique nervoso, assim, sabe? Que acha que toda vez que evacuar, precisa deixar a bolsa como nova, assim, ó, sem nenhum resíduo. Não é necessário. Agora, é importante se atentar para esvaziar a bolsa, né? Chegou ali, até aqui, ó, aqui na capacidade de 1/3, ela precisa ser esvaziada para que não atrapalhe na adesividade da bolsa. Quando ela enche demais, um detalhe aqui, né? Quando ela enche demais, ela pode extravasar para a pele e pode descolar da pele, né? Do abdômen. Então, o ideal é que essa pessoa, assim que chegou em 1/3 da capacidade total da bolsa, esvazie. Em relação a higienizar, tem algumas pessoas que toda vez que esvazia, já lava a bolsa. Então, pega o chuveirinho, né, do banheiro, joga a água aqui dentro, limpa tudo. Tem outras que não é uma regra, tá? Ok, então, obrigado. Por nada. De preferência só com água, viu, gente? Nada de a bolsa acoplada e você jogar água, sabão e que boa e amaciante, desinfetante. Não, só água. Olê, a gente sabe que esse assunto, né, não esgota, né? Não esgota, assim, verdade. Pessoal, a gente já está até extrapolando aqui o horário, né? Quem tiver mais dúvida, pode estar encaminhando diretamente até para ler, tá? Eu coloquei aqui o Instagram dela. Tá? Você consegue ver como é que tá a pasta aqui na minha mão? Uhum. Ó, secou. Agora Nossa, ela não muda mais. Tá vendo? Ótimo. Então, quem tiver mais dúvidas, gente, pode estar encaminhando para o Instagram dela também, né? Que o contato, né? Que ela colocou o e-mail. Exatamente. Gente, fiquem à vontade, viu? Eu gosto muito de falar sobre o assunto, de compartilhar esse tipo de conhecimento que nós da enfermagem precisamos dominar, acho super importante. Desde já vou fazer meus agradecimentos. Muito obrigada pela oportunidade de falar de um assunto que eu gosto, de compartilhar isso com vocês. Já me deixo à disposição dos próximos eventos, viu? Vou ficar muito honrada em participar com vocês. Foi um grande prazer. Nós que agradecemos. Nós ficamos muito felizes e, assim, foi muito conhecimento compartilhado aqui nessa noite. Foi uma imersão mesmo nos estomas. Nós, assim, eu acho que foi um aprendizado muito grande. E você trouxe várias questões para a gente, assim, que realmente a gente até desconhecia, né? A Angélica não, que já está amorosamente ligada a essa área, mas para nós foi muito legal. E essa parte que você traz da atuação do técnico, da importância da atuação do técnico, para a gente é muito importante. Né? Porque é algo que a gente tem trabalhado também, esse conteúdo com os alunos, e enfatizar isso, né? O quanto que eles também são importantes, ainda que a especialização seja a nível superior, mas o papel desse técnico, né? No cuidado das estomias. Então, assim, muito legal. Só te agradecer mesmo. Muito obrigada. Só comentário lindo, gente. Vou explodir aqui.
Obrigada, viu? Fiquem com agradeço. Deus. Uma boa noite para vocês. Até o próximo evento. Me convidem. Obrigada, Lê. Com certeza, está sempre convidada. Muito obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Fiquem com Beijo, boa noite. com vocês semana que vem. Aí o evento volta para terça-feira, né, Lilian? Acho que é isso. Né? Terça-feira. Vou assistir no YouTube, hein? Obrigada a todos pela participação até agora. Tá? Beijo. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo, gente. Boa noite.